Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius. Hoje eu vim aqui apresentar o trabalho da professora Carol para vocês sobre a Conceição Evaristo. Galera, hoje a gente vai trocar aqui uma ideia, vai conversar um pouco sobre a escritora gigante que foi a Conceição Evaristo e vamos conversar um pouco sobre as obras dela e vamos conversar um pouco sobre como foi a vida dela. Galera, a Conceição, ela é uma escritora, uma pensadora negra, né? Ela nasceu em 1946 aqui em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Ela vivia numa casa com seus 9 irmãos e ela era lavadeira. Ela teve uma infância bem humilde. Ali por volta de 1970 até 1973, ela se mudou lá para o Rio de Janeiro, galera. E foi lá que ela começou a trabalhar como uma professora da rede pública. Ela estudou letras na faculdade, fez mestrado, doutorado. Aí, então, um pouco depois, ela começou a publicar os seus livros, que fazem muito sucesso até hoje. Galera, a Conceição, ela foi a criadora do termo escrevivência. Mas aí você pode pensar, o que significa a escrevivência? Basicamente, galera, ela escrevia misturando a realidade, a vivência do povo negro e as vivências dela mesma, as suas próprias experiências individuais. E ela colocava tudo isso nas suas literaturas, fazendo com que não fosse aquele texto que ela tivesse inventado do nada, sabe? O principal foco das obras dela ali, da Conceição, era ali bater de frente com o racismo e mostrar o cotidiano, as dores e principalmente a resistência das mulheres negras. Ela tem livros muito pesados e muito necessários, como Os Olhos d'Água e Ponce Vivêncio, que mostram como o racismo estrutural afeta a vida das pessoas até hoje, mas também como a nossa cultura é forte e resistente. Galera, para a gente entender aqui na prática e se aprofundar um pouco mais na escrevivência, a gente vai abordar aqui um pouquinho o livro Olhos d'Água, que é um livro onde a gente tem vários contos, ou seja, várias histórias curtas. O conto que dá o nome do livro Olhos d'Água começa com a narradora tentando lembrar qual que era a cor dos olhos da mãe dela, porque ela se lembrava de tudo, ela se lembrava da fome, da pobreza, do som da voz da mãe, mas ela não tinha lembrança da cor dos olhos da mãe. Então ela viaja de volta para encontrar a sua mãe e quando ela olha bem de perto, percebe que os olhos da mãe têm a cor de olhos d'água, que basicamente eles representam o choro, a água dos rios, a lavagem de roupa e a própria sobrevivência. Falar ali sobre o livro Olhos d'Água e até sobre a própria Conceição, a gente entender que a proposta que ela veio foi para a gente olhar para o passado, para a gente conseguir mudar o presente, com a proposta dos livros dela, que são 100% antirracista. Galera, eu agradeço muito pela atenção aí, esse foi o nosso trabalho, e os participantes aqui do nosso grupo são eu, Vinícius Posebon Nascimento, e ele o Renan Alves. Ele ajudou bastante, ele que fez a edição do vídeo inteiro. Ele me ajudou bastante com o roteiro, com as pesquisas, me falando o que eu podia adicionar para o trabalho ficar um pouco mais completo. E foi um trabalho que a gente teve uma certa dificuldade para fazer, porque teve uma falta de organização de ambas as partes, tanto minha, tanto dele. E a gente fez o nosso melhor aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.